Bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês de novo em 2023. Desejo um ano maravilhoso para vocês. É verdade, feliz ano novo. É a primeira vez em 2023. É verdade, não tinha vindo ainda, né? Aliás, a gente vai fazer até um mito ou verdade com a doutora, que a gente fez outra vez, que foi tão bacana, de temas aleatórios que vão chegando de perguntas de vocês aí em casa, tá? Então a Fernandinha vai colocar aqui para mim esperar o primeiro mito ou verdade, aí eu vou começar, você segue depois, tá, amiga? Ó, não vivo com o pai do meu filho, logo não posso mudar de cidade ou país. Mito ou verdade? Mito. Esse programa, esse quadro que a gente montou com esses temas, eu acho interessante porque tem assuntos que a gente escuta, as pessoas elas vão falando sem saber, e a coisa fica como verdade. Isso. É verdade isso. E a coisa fica como verdade. Se você não mora com o pai do seu filho, mas você recebe uma proposta de emprego, você tem uma oportunidade em outro local, é claro que você pode aproveitar. O que a gente vai ter que ter de cuidado? Estabelecer um contato com esse pai, para que ele não fique privado da convivência com o seu filho. Mas seria ilógico e injusto nós privarmos uma mãe de eventualmente crescer na carreira. Mas e se o pai encrespar e fala, não quero que você vá? Então nós vamos recorrer ao judiciário e o judiciário vai estabelecer um esquema de visita. Tive recentemente um caso de uma mãe que recebeu uma proposta de emprego nos Estados Unidos. Então, como que foi uma mediação toda, ela se prontificou a vir 2 vezes por ano para o Brasil, ele se prontificou a ir para lá. Então, teve um equilíbrio. Que legal. Mas ela aceitou a incrível proposta. Pro filho também lá, imagina. Sim, é uma baita oportunidade, Tem que pensar no filho também. Isso que eu ia falar, tem que pensar na criança, né? As oportunidades. Outra questão também, às vezes uma mãe vem para uma cidade por causa do trabalho do marido, ela se divorcia e fica sozinha numa cidade. Ela pode querer retornar para a cidade natal, onde ela tem família, onde ela tem amparo. Então a gente tem que analisar com calma, mas é mito essa história de não poder mudar. Mito. Gente, essa eu não sabia também. Vamos para a próxima? Vamos. Ó, já que o pai do meu filho está preso, posso pedir pensão alimentícia aos avós? Pode. Pode, isso é verdade. Por quê? Nós precisamos pensar nas necessidades da criança. Se é um pai que está preso, não está tendo acesso ao auxílio reclusão, por N motivos, e a mãe precisa de uma ajuda, ela pode recorrer aos avós. A gente vai entrar com uma ação de pensão alimentícia em face dos avós. É uma ação, às vezes, difícil, um pouco dolorida da parte emocional, mas a gente vai fixar um valor que os avós possam pagar. Dentro do valor da aposentadoria, dentro da condição daquela família, mas uma ajuda vai vir. Porque o primeiro interesse é o da criança. Excelente, gente. Pensando um pouquinho em sucessão de patrimônio, legal também, e pegando o gancho dos avós. Mito ou verdade, doutora? Não preciso fazer inventário dos meus avós. Quando meu pai falecer, farei somente o dele. Mito, a gente não pula inventário. Quando que a gente faz inventário, para vocês entenderem? Quem deixou bens. Não deixou bens, não precisa fazer. Deixou casa, terreno, lote, precisa fazer o inventário. E a gente não pula. Então, assim, não vou fazer do meu avô e da minha avó, quando meu pai falecer, quando minha mãe, eu faço só o dele. Não, você vai ter que fazer todos. É como uma desencadear de linha. Sim. A gente não pula geração. Pode fazer cumulativo? Pode fazer da avó, do vô e do tio? Pode, mas vai ter que fazer. Nossa, não tem como fugir. Senão dá uma dor de cabeça, né, gente? Inventário já é difícil, tem que buscar um advogado, viu, gente? Que senão tentar fazer sozinho não dá certo, não. Agora a próxima, mito ou verdade? Se eu construir no terreno do meu sogro, o imóvel será meu? Boa. Essa pergunta é recorrente. Eu tô com dúvida. Posso falar minha opinião? Pode. Eu acho que não. Eu também acho que não. Não, gente, não vai ser. Então é mito isso. É mito. E assim, tomem muito cuidado. O que você é proprietário quando você constrói no terreno de outra pessoa? Da casa. Da edificação, o imóvel não é seu, continua sendo do sogro, e numa situação de divórcio, é um equilíbrio muito difícil da gente fazer, muitas vezes, quando aquela casa é o único lar daquela família. Sim. Então, você vai poder ser reembolsado do que você investiu naquela construção, de quanto foi colocado ali, mas o imóvel continua sendo do sogro. E é até super arriscado, né? Você super arriscado, que não recomendo. Uma casa que está em inventário, você vai perder. Não recomendo. Né? Você cria um problema futuro e quando muito você vai ter um reembolso. Mas se a família não tiver como reembolsar, Mari? Sim. Já era, não tem como fazer. Você faz? Olha, complicado, viu? Tem outro mito ou verdade aqui. Esse é bom também. Esse é bom, olha só. Estou grávida e terei que esperar o bebê nascer para pedir ajuda financeira ao pai. Não precisa. É mito? É mito. Antes de nascer já... Antes de nascer, o que a gente chama de alimentos gravídicos. É aquela pensão que o pai faz para a mãe fazer um enxoval,
pré-natal. E você não tem certeza se o filho é dele? O que a gente pode... Sem querer polemizar, mas também já sendo... Né? Porque acontece isso, tá, gente? Sim, Vamos ser aí sinceros. o que nós vamos fazer? Quando eu entro com uma ação dessa, Lucas, eu tenho que ter indício de que ele é o pai. Eu tenho que ter indício. Então, por exemplo, nós namoramos, nós estamos noivos, eu tenho foto, eu tenho convivência, eu tenho a minha família. Se foi um caso esporádico, se foi uma noite, você vai ter que aguardar o nascimento. E se tiver alguma prova da noite, umas fotinhos junto, Eu consigo ter prova da noite, mas eu não da paternidade. Não tô falando do momento que a criança foi concebida. Tô falando do momento que passaram, sei lá, foram jantar. Isso não Hoje ajuda? nós temos, Lucas, alguns exames de DNA que são feitos intrauterino. Sério? Ainda é caro e existem alguns riscos para gestante. não. Então a gente não, em tese, não recomenda. O que a gente mais faz? Pessoas que são namoradas, que tiveram um longo convívio, ou até mesmo casos extraconjugais, que às vezes acontecem. Mas eu preciso provar para o juiz que eu tenho indício. Se não tiver esse indício, a gente vai ter que esperar o nascimento e o exame de DNA. E não dá pra pedir nada, e depois se não for, devolve. Não. dá pra... Como é que faz, né? Difícil. Tipo uma pompa assim, o pai dá, depois não recebe de volta. Então tem que ter ali um indício, tem que ter um início. Ai, gente, fica lá. Tudo que você ouve aqui é Deus mostrando na tua vida, viu? Porque é uma ajuda muito grande, né? Para pré-natal, para enxoval, é necessário. Para tudo, né? É. Agora, meu filho, mito ou verdade? Meu filho tem autismo, a pensão alimentícia dele vai incluir também os tratamentos e terapias que ele necessita? Muito boa essa. Esse é um assunto delicado. A gente tem tido cada vez mais diagnósticos de autismo. Verdade. A gente sabe que as terapias não são cobertas pelo convênio médico. Verdade. Muitos convênios ainda lutam e resistem na inclusão dessas terapias. A melhor doutrina hoje faz com que a pensão tente incluir esses tratamentos. Quando eu falo de pensão, a gente não pode excluir a posição do pai da condição dele pagar. Então é óbvio que se é um pai que ganha um salário mínimo, a gente vai ajustar a pensão dentro da realidade. Mas quando a gente fala de autismo e se eu provo documentalmente, eu tenho como incluir X reais para uma manutenção da criança, mas também inclusão de uma terapia ocupacional, de medicamentos. Hoje a gente está tendo um olhar mais aberto para esse diagnóstico que há pouco tempo passava batido. Né? Então, engraçado que sempre que você vem, doutor, eu percebo isso, essa dinâmica mesmo. E eu comentei agora com o doutor Matheus também. Acontecem as situações e aí o direito se adaptando. Vai se adaptando. E o direito, né? Sim, essa própria questão mesmo dos alimentos gravídicos, a gente não tinha alimentos para grávidas há muito pouco tempo. Olha só. O exame de DNA não era uma realidade nossa. Eu sinto assim, as pessoas falam, o direito é lento. Ele é, mas ele vai se adaptando. Ele vai se integrando a essa nova realidade. Perfeito, doutor. Olha só, eu quero agradecer, porque sempre que você vem aqui, você traz pra gente informações que são importantíssimas, reais para o nosso dia a dia, com situações reais, isso é muito bacana. Eu acho que a gente tem que fazer mais mito e verdade. Não é legal? É legal. Então, a próxima eu acho muito dinâmico. Tem umas coisas que a gente acredita mesmo, que é aquilo. E vai passando, né, de porque pessoa para pessoa. Mesmo, um conta pro outro, conta pro outro. Vamos fazer, vamos fazer. Muito bom. Doutora, você vai querer comer um docinho ou você Eu quero. Então você não, eu pode. quero.